Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando, trabalhando, trazendo soluções bíblicas para aqueles que estão vivendo um período de ansiedade ou de profunda preocupação. Quando nós pensamos nesse tema, em abordar esse tema, nós pensamos em abordá-lo biblicamente. A ansiedade. Por isso nós precisamos conhecer as passagens relativas a esse tema. E depois nós vamos considerá-las em cada um dos seus contextos que foram escritos. Não vamos apenas citar ou recitar impensadamente, usá-las como uma base bonita, ou uma história bonita, ou uma técnica sugerida de mudança de comportamento. À medida que nós vamos alinhando ou realinhando os nossos pensamentos sobre a ansiedade com o que Deus diz na Bíblia, nós podemos ser pessoas diferentes, pois estaremos prontos para aplicar a sua preciosa palavra em nossos corações ansiosos. Não somente saberemos que não devemos ficar ansiosos, como teremos confiança e êxito em comprovar isso. Então, nós vamos estar trazendo esses textos bíblicos que nos mostram, são recursos específicos para que nós possamos então enfrentar tal situação. O salmista ele diz algo muito importante no Salmo 94, que você pode procurar na sua Bíblia. Salmo 94, versículos 18 e 19 diz assim: quando eu digo, resvala o meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados, ou pode ser nas muitas ansiedades que há dentro de mim, quando se multiplicam, são as tuas consolações que alegram a minha alma. Então, nós podemos pensar em um ponto, e eu quero chegar então a Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, nessa passagem ele aborda diretamente a questão da ansiedade. Ele sabia. Quando ele subiu ao monte das bem-aventuranças, conhecido como Monte das Bem-aventuranças, e lá o texto começa dizendo que ele viu a multidão. E quando a gente pensa a forma como Jesus vê a multidão, não é a forma como nós vemos uma multidão. Ali, quando fala que Jesus viu aquela grande multidão, ele viu além do aspecto físico. Ele viu o interior de cada homem, de cada mulher, de cada ancião, de cada criança. E ali, ele reconheceu aquilo que estava afligindo o coração deles, as ansiedades, as preocupações, e aí ele começa então trazendo aquele sermão poderoso que pode trazer para nós também então um antídoto para nós começarmos a combater os nossos pensamentos ansiosos, de preocupação, de tristeza. Então, nessa passagem onde Jesus aborda diretamente essa questão da ansiedade, diz ali exatamente como nós devemos agir e por que nós devemos agir. Então, primeiro ele fala para a gente olhar. Nós devemos ponderar aquilo que ele está dizendo se nós quisermos realmente sermos libertos da ansiedade. Então, eis aquilo que Jesus nos ensina. Por isso ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale muito mais do que as aves, vós? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A oração aqui é uma oração imperativa. Não vos inquieteis. E ele repete isso com frequência. E isso constitui então o ponto central dessa mensagem de Jesus. O Senhor está insistindo em uma ordem com relação à ansiedade. Pare e desista, baseando-se no cuidado supremo de um Deus amoroso e onipotente. Com o que nos preocupamos? Eu sei que todos nós, admitimos que temos uma excessiva preocupação. É uma tentação em nossas vidas não nos preocuparmos. Para muitos há um passatempo favorito, pois pode ocupar os pensamentos de uma pessoa por boa parte do seu dia. Entretanto, a ansiedade ela impõe um tributo cruel, pesado e muito além da necessidade de evitar seus efeitos psicológicos ou fisiológicos. O fato é que Jesus ordenou que não a sintamos, deixando claro que se o fizermos estaremos pecando errado. O cristão que age dessa forma está, na verdade, dizendo: Deus, eu sei que tu dizes em tua palavra, mas eu não estou assim muito seguro do que possas me livrar disso. A ansiedade, na verdade, é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. E apesar da sua falta de sutileza, incorremos nela com facilidade e com frequência. A palavra preocupação ou ansiedade vem do inglês, que significa sufocar ou estrangular. A origem é apropriada, uma vez que ela sufoca a mente, o centro das nossas emoções. A palavra sugere ainda a noção de ataque de pânico e descontrole. Como vemos, não somos muito diferentes daqueles a quem Jesus estava falando. Eles se preocupavam com o que iriam comer, beber e vestir. E se você deseja legitimar a sua ansiedade, nada melhor do que expressá-la nessas palavras. Ora, afinal de contas, não estou ansiando por coisas extravagantes, me preocupo com coisas básicas. Mas isso é vedado a nós. Ao lermos as Escrituras, uma lição que devemos aprender é que Deus deseja que seus filhos se concentrem nele, não nas coisas mundanas e passageiras. E ele diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Para permitir que façamos isso, ele diz: não fique preocupado com coisas banais, pois eu cuidarei disso. Este, amados, é um princípio fundamental da vida espiritual. É que não somos pessoas terrestres. A nossa confiança plena em nosso Pai Celestial vai dissipar a ansiedade, e quanto mais o conhecermos, mais confiaremos nele. Muitas pessoas ricas se preocupam com as suas necessidades,
E eis porque acumulam riquezas como um meio de se proteger contra eventualidades futuras. E as pessoas pobres também se preocupam com as coisas essenciais, porém não têm condições de juntar recursos. Ainda bem que não podemos fazê-lo, porque a autoprovisão é uma tentativa de determinar o próprio destino sem recorrer à fé e à confiança em Deus. Até mesmo os cristãos podem estar cometendo esse erro. Então, amados, nós devemos confiar nas provisões do Senhor, porque se nós entendermos esta mensagem poderosa, nós vamos trazer equilíbrio para nossa mente e para o nosso coração com o ensinamento de Jesus para buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e ajuntarmos tesouros nos céus. Não devemos esbanjar o que Deus nos deu para cumprimento dos seus santos propósitos. Eu creio que um planejamento sábio, porém, se após fazer tudo o que é capaz, você ainda se atemoriza diante do futuro, o Senhor está dizendo para você: não vos inquieteis. Ele prometeu atender todas as nossas necessidades e Ele o fará. Porque Filipenses 4,19 diz assim: mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A preocupação deve ser dele e não sua. Amados, amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo de Mateus capítulo 6 e nós vamos entender o que Jesus diz sobre a ansiedade. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!